aquele que ele enviou. Agora, por que essa é a obra de Deus? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, 26, 28. E ser a imagem e semelhança de Deus significa o que mesmo? Deus é um ser eterno e espiritual. Não é isso? E por ele ser um ser eterno e espiritual, ele nos criou a sua imagem. Então, ou seja, nós somos seres espirituais e eternos. Nós não somos isso aqui. Isso aqui é transitório. Isso aqui, daqui a pouco vai ali para a vala. É o corpo, né? Para a vala não, né? Vala está bravo, né? Você tira a vala, né? O corpo vai ali pro Sorocaba, Jardim da Saudade, Jardim da Saudade. Mais tranquilo, né? Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou homens, seres espirituais eternos, como ele é ser espiritual eterno. E nos abençoou. Ser abençoado tem uma conotação diferente do que se fala hoje. Daqui, né? Você conquistou isso, foi, está abençoado, você teve um casamento abençoado, você teve uma casa está abençoada. Aqui uma bênção. Não. Ser abençoado no conceito que Deus está dizendo aqui tem outra conotação. Bênção quer dizer marca, traço, imagem. Ou seja, ele nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou como seres espirituais eternos e colocou dentro de nós a sua marca. Todo ser humano foi criado com algo de Deus dentro de si. Por isso que todo ser humano busca por algo que transcende a si próprio. Todo ser humano busca, é verdade. Está sempre buscando por algo para além de si próprio. Porque é algo, Deus criou o homem e soprou dentro desse homem essa bênção, quer dizer, essa marca. Então, quando diz sobre bênção, está falando sobre isso. Bênção, no conceito de Deus, não é algo que nós conquistamos. Ou seja, nós somos abençoados. Ou seja, nós temos a marca dele dentro de nós. Isso é lindo, né? Agora, ele nos deu uma ordem. Ele nos criou sua imagem e semelhança, nos criou seres espirituais eternos, colocou algo dele dentro de nós, que é esse hálito, que é o nosso espírito, né? É aquilo que nós somos essencialmente, e nos deu uma ordem. Qual foi a ordem? Calma. E de fazer discípulos? Não, tem a ver. Amar uns aos outros, fazer discípulos, tem a ver. Mas a ordem que, na sequência, é frutificai, que é amar uns aos outros, que é frutificai, multiplicai e encher a terra. Agora, só o nego pensa que é ter filho, né? Não, também é. Não, eu sei, Mas não dessa maneira espiritual, né? Não dessa coisa como é que ficou, né? Dessa doideira como é que ficou, né? Então, frutificar o quê? Eu só posso frutificar conforme a semente que eu tenho dentro de mim. Dá resultado. Se a semente que está dentro de mim é a semente divina, ele está dando uma ordem. Então, encha a terra de homens e mulheres parecidos comigo também. Enche a terra de homens, de seres espirituais e eternos. O propósito que nós estamos respirando aqui, nessa transitoriedade, é para cumprir isso. Ser um instrumento espiritual de encher a terra de homens e mulheres semelhantes a ele. Por isso que ele falou, por isso que você falou assim, aí Jesus, que é o Deus encarnado, quando ele já estava próximo a voltar a deixar o corpo e viver como essência espiritual, ele falou assim, ó, indo por todo mundo, façam discípulos. Fazer discípulos é a mesma coisa que ele disse lá no início. Ter uma família de muitos filhos, parecido com Jesus. Exatamente, a mesma coisa que ele falou. Frutifiquem, multipliquem e enchem a terra. Agora, não é fazer meu discípulo. Se eu faço discípulo de Jesus, né? Discípulo dele. É ele entender que ele é um ser espiritual eterno e anda nessa sociedade parecido com Jesus, como ser espiritual eterno. E está aqui com um propósito.
de encher essa terra de homens e mulheres parecidos com ele. Então a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então nós estamos aqui como seres espirituais eternos para cumprir esta obra, para completar esta obra. Que obra é essa? Por que Deus nos delegou essa responsabilidade? Porque o homem foi desviado sensivelmente desse propósito. O ser humano pecou. E pecado não é... Fumar, beber... Isso são consequências. O fumar, o beber, o prostituir, o mentir, o matar. Isso não é o pecado em si. Isso são frutos de alguém que vive no pecado. Pecado quer dizer amartia. Desviado do alvo. Separados. Qual é o alvo? Ser a imagem de Deus, ser espiritual eterno.